Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui nos estúdios da Rádio Trianon, pelas imagens das redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas da internet, os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Sexta-feira, sempre, edição do Gente que Fala em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E os nossos convidados de hoje são todos da Diretoria de Logística da Polícia Militar de São Paulo, todos os nossos oficiais desta diretoria. Eu os apresento a partir de agora. Você vê aqui à minha esquerda o Tenente Coronel PM Sidney Mendes de Souza, ele é diretor de Logística, nome de guerra, Coronel Mendes. Seja bem-vindo, Coronel. Bom, inicialmente, uma boa tarde a todos, né? Sou o diretor de logística da Polícia Militar, é um prazer falar com os ouvintes e passar algumas informações, uma prestação de conta da nossa diretoria de logística. Muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-los aqui. Também conosco agora você vê aqui à minha direita, o Tenente Coronel PM Marco Aurélio Valério, chefe do Centro de Material Bélico. Nome de guerra, Tenente Coronel Valério, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes. Pode puxar o microfone mais para perto. Prazer fica mais confortável. Isso. Prazer é todo nosso, Coronel. Também conosco, aqui à minha direita, você vê o Tenente Coronel PM Marcelo Chial, subdiretor e chefe do Departamento Técnico da Diretoria de Logística da Polícia Militar de São Paulo. Já esteve com a gente numa outra ocasião aqui no Gente que Fala e está de volta para falar sobre o seu departamento. Seja bem-vindo, Tenente Coronel. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, senhores ouvintes. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto, nessa conversa com os amigos da Polícia Militar de São Paulo, nessa sexta-feira. O setor de logística da PM, que inicialmente recebeu o nome de Inspetoria Administrativa, foi inaugurado em 1935 para fiscalizar as atividades administrativas dos corpos de serviços. E ao longo dos anos, o setor passou por diversas mudanças, recebendo o nome de Diretoria Logística da Polícia Militar no ano de 2004. Coronel Mendes, então nós temos a Inspetoria Administrativa e hoje Diretoria de Logística, já uma senhora de 85 anos, é isso? Sim, já uma senhora de 85 anos, brevemente em junho próximo, completando aí os seus 85 anos. É necessário destacar que, embora oficialmente ela esteja a completar os 85 anos, ela está existente desde 1831. Desde a constituição da nossa polícia atuando. A questão dos 85 anos é um marco oficial, apenas de sua criação. O que mudou nesse tempo todo, além do nome? O conceito mudou? O conceito mudou, acho que a própria evolução da sociedade, dos recursos que temos disponíveis, do crescimento do efetivo e das cidades, fez com que a diretoria de logística se obrigasse a acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, ela cresceu, ela evoluiu, ela se tornou uma atividade muito mais inteligente dentro da questão, dentro do conceito de logística. Tenente Coronel Valério, como é que você chega na diretoria de logística da Polícia Militar? Como é que você chegou, como é que você passou a atuar nesse departamento? Bom, essa é uma longa história, e que começou há 32 anos atrás, quando eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e naturalmente os oficiais são formados na Academia do Barro Branco. Ingressou como oficial, então? Ingressei como oficial, eu tinha 16 anos quando eu fiz isso. E naturalmente os oficiais eles recebem uma formação na academia vocacionada para a área operacional de policiamento, nas ciências policiais, mas também na parte administrativa. É uma consequência natural da carreira do oficial ele assumir papéis operacionais e administrativos.
A maior parte da minha carreira eu desenvolvi no comando de choque, onde eu tive a possibilidade de trabalhar em uma série de projetos de inovação tecnológica, aquisição de equipamentos muito específicos, e uma questão natural aconteceu na minha promoção a tenente-coronel, de assumir um centro de logística vocacionado para o fornecimento de armamento, munição e toda a parte de proteção balística para o nosso policial. E você ingressou na Polícia Militar como oficial com esse objetivo de lidar com logística ou acabou acontecendo? Bom, Mauro, essa é uma pergunta extremamente interessante. Ninguém entra na polícia pensando atrás de uma mesa. Essa é uma grande verdade. Mas, quando você ingressa na polícia, você é voluntário. E você assina a sua declaração de voluntariedade. A partir daí, qualquer missão que a polícia puder te designar, você deve, por obrigação, cumpri-la bem. Então, se você vai trabalhar na parte operacional, vai trabalhar na parte administrativa, isso não importa. O oficial, desde o primeiro dia, ele sabe disso e ele aceita. A outra alternativa que ele tem é não concordar e deixar as fileiras da instituição. Mauro, eu acho que é importante destacar nesse ponto que o Valério faz aqui da questão operacional e da questão administrativa, é que a nossa condição, nós estamos administrativos, né, e amanhã poderemos estar operacional. Né? A nossa carreira, ela nos deixa pronto para estar respondendo a qualquer tempo a demanda que a instituição nos coloca. Né? O posicionamento hoje administrativo na diretoria de logística, né, não implica em que nós terminaremos nossa carreira exclusivamente na diretoria de logística ou na atividade de logística. Nós poderemos ser, por movimentação, interesse institucional, destinados a outras atividades, e aí inclui a questão operacional também. Queria também ouvir o Tenente-Coronel Chial. Como é que você chega também na diretoria de logística e qual que era o seu objetivo também? Bom, complementando os colegas, o oficial da Polícia Militar, ele tem uma formação inicial para ser combatente, para ser operacional. Todavia, é uma decorrência natural da carreira, servimos em unidades cuja qualificação administrativa seja bastante exigida. Então, ainda ao longo da carreira, já servi em sessões de logística nas unidades, mas na última promoção nos foi designada essa missão que é de cuidar da logística. E para uma instituição que tem uma essência militar, que tem uma estrutura militar, a logística vence guerras, né? Já dizia o Napoleão. Tanto é que há alguns anos o Exército mudou a denominação de sua diretoria de logística para Comando Logístico, recebendo assim a estrutura uma organização próxima ou muito parecida com os batalhões de ações operacionais, batalhões de combate, porque a logística ela é extremamente dinâmica e ela precisa funcionar às 24 horas do dia para atender às demandas do front, né, usando um linguajar mais militar. Então, é o Exército quem acompanha, na verdade, ele que mais se aproxima do aspecto logístico da PM, não o contrário? É isso? Bom, é difícil falar sobre essa questão, porque o Exército se prepara para uma guerra, uma invasão externa que pode acontecer a qualquer momento, mas a polícia, ela está em guerra constantemente, né? Não é bem uma guerra, mas sim... É outro tipo de batalha. É um combate à criminalidade, né, ao crime organizado. Então, são as 24 horas do dia e os 7 dias da semana, a polícia precisa estar pronta para atender às demandas da sociedade.
Quero apresentar agora, também está conosco aqui nessa edição do Gente que Fala, o Tenente Coronel PM Iúrio Edson Caldas Marques de Abreu, nome de guerra, Tenente Coronel Iúrio. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigado, prazer estar aqui com todos. A mesma pergunta, Tenente Coronel, como é que você chega na divisão de logística da Polícia Militar? Qual que era o seu objetivo? Bem, como o colega falou anteriormente, nós temos uma formação acadêmica, né, que nos dá uma visão muito ampla da gestão pública, né, da administração pública, e ao longo dessa carreira a gente já experimenta algumas funções. Dentre elas, a parte de logística, todos aqui, acredito, já tiveram uma função de cuidar de um armamento, de cuidar de material bélico ou coisa parecida. Então, ao longo desse processo, a gente vai se especializando em algumas coisas que têm mais afinidade. No meu caso, foi finanças. Eu fui lançado nessa função, gostei, me especializei, e a própria finança, digamos assim, o grande realizador das demandas da Polícia Militar, no sentido de fazer com que o que é preciso seja adquirido. Me especializei, fui convocado para fazer a questão do material bélico, não entendia nada de material bélico, mas entendia da finança, contém com o apoio de pessoas importantes aí que puderam subsidiar com as informações técnicas, e com o conhecimento das finanças pude me lançar aí para fazer com que fossem adquiridos no tempo certo e na quantidade certa o que a polícia precisava em relação ao material bélico. Então, os últimos 4 anos eu trabalhei nessa área, na área de aquisição de material bélico, também nessa mesma área de logística. Fui fazer uma parte de visão mais ampla, no caso com o Coronel Mendes, na diretoria de logística, e lá eu pude ter uma visão bem holística, bem ampla do que é a logística da PM, e foi fácil, depois de lá, por uma necessidade do serviço, ser remanejado para a de motomecanização, que também é uma área importante, que eu cuido de viaturas, da gestão de apoio aí, do corpo técnico, né, que vai fazer toda essa questão de desenho do que precisa em relação à manutenção, de apoio de transporte, grafismo e outras necessidades da motomecanização. Então, essa é a minha trajetória em poucas palavras. Olha, Valério, o Iúrio falou da proximidade maior dele com relação às finanças. Agora, você está no centro de material bélico, ele menos o material bélico e mais você, né? Ele é mais essa parte da logística, das finanças. O departamento tem 2 centros de suprimento e manutenção que gerenciam a rotina logística, e um desses departamentos é o centro de material bélico, do qual você é um dos responsáveis, né? Na verdade, material bélico na instituição é um tema vital. Não existe a função policial sem o armamento, seja ele letal ou não letal, e muito menos sem as medidas protetivas, são os coletes de proteção balística, os capacetes, os escudos. Isso são itens usados em todas as polícias do mundo. Ser chefe e estar responsável nesse momento por todo esse aparato, né, é extremamente relevante, né, e é também um grande desafio. Nós estamos hoje no final da segunda década do século XXI, então nós precisamos possuir equipamentos e materiais também do século XXI. Uma questão que é fundamental dizer, aliás, uma não, 2, e eu preciso deixar isso extremamente claro, que a primeira delas é que a visão de futuro da Polícia Militar do Estado de São Paulo é ser uma organização reconhecida nacional e internacionalmente na excelência de prestação de serviços de segurança pública. E você só atinge a excelência adotando as boas práticas internacionais e também usando os melhores equipamentos disponíveis do mercado internacional. Nós nunca vamos ser uma polícia de referência internacional usando equipamentos do século passado, nem tendo práticas do século passado. Então, a polícia é um organismo vivo e que diariamente se aprimora e diariamente muda as suas metodologias. A segunda coisa que eu precisava deixar extremamente claro para você e para os demais ouvintes é que
a logística na Polícia Militar, ela é gigantesca, no sentido de que nós estamos no estado economicamente mais relevante para o país, com a maior população, e a Polícia Militar está presente nos 645 municípios do estado de São Paulo. Toda a parte de gestão que é capitaneada hoje pelo Coronel Mendes tem que ser feita pensando nas necessidades da Polícia Militar, do Estado, de maneira que o policial que está lá na cidade de Rosana, que é fronteira com Mato Grosso, ele receba o item que ele precisa para o cumprimento do seu serviço, que é prestação de serviço de segurança pública para a sociedade. Imagine você, se o policial que está lá e ele precisar de uma viatura e ele não tem, ou ele precisar de combustível e ele não tem. Se ele precisar de uma arma, de munição, de fardamento, de uma cadeira, de um computador, enfim, ele precisa dos meios para realizar o serviço de polícia. Tá? E num estado do tamanho do nosso, com os números que a Polícia Militar possui, essa é uma tarefa gigantesca, uma tarefa hercúlea, para que nós possamos estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano na rua, prestando serviço para a comunidade. Esse é o tamanho do desafio. E esse serviço é tudo centralizado, levando em consideração o tamanho do estado e os 645 municípios, parte tudo do mesmo lugar? Esse eu vou pedir para o Coronel Mendes responder, porque ele é a autoridade nesse assunto. Veja, a diretoria de logística, ela tem como atribuição assessorar o Comando Geral na questão de política de logística para a instituição. Nós centralizamos algumas atividades, mas nós estamos, a logística ela se permeia por todas as nossas estruturas. Então eu tenho em Bauru, eu tenho um comando de policiamento de área, eu tenho oficiais responsáveis pela logística lá também. Então, nós somos uma rede, né, onde a política ela parte da diretoria, mas ela é executada em cada grande comando em todo o estado. Então, ela não fica tão somente centralizada ali. Vale destacar que, por exemplo, o Centro de Material Bélico, ele tem como incumbência estudar, ele tem como padronizar os materiais que vão ser adquiridos para depois a gente trabalhar na questão da distribuição. Mas ele tem uma função principal, é estudar e trazer essa padronização. Da mesma forma, o Centro de Motomecanização, ele também precisa executar estudos e, posteriormente, padronizar como que nós vamos executar essa política de motomecanização em todo o estado. Né? Então, essa é a realidade da diretoria de logística, né? E por que todos esses nossos policiais são preparados, porque eles precisam atender diretamente as unidades onde eles estão servindo. Toda vez que a gente fala de logística, a gente tem que imaginar que para que se torne um logístico, né, no termo logístico, de quem trabalha com logística, ele precisa reconhecer a necessidade, e aí no caso especial, do nosso policial militar. Quando você indagava da nossa formação inicial, nós nos preparamos para a atividade operacional, nós somos entregues à atividade operacional, nós sentimos as necessidades, então eu critico em determinado momento o uniforme que eu utilizo, eu critico o armamento que eu utilizo, eu critico a viatura que eu utilizo, e nós, com o passar do tempo, nós somos responsáveis por aprimorar todo esse material especificamente para essa categoria policial. Né? Então, isso é muito importante, porque todos nós aqui vivenciamos necessidades e trazemos, durante toda a nossa carreira, sugestões de aperfeiçoamento. O que nós temos hoje é produto do aperfeiçoamento de uma vivência para a atividade policial militar. Quero ouvir um pouquinho mais do Chial, suas atribuições lá na divisão de logística. Chial. Bom, eu exerço as funções de chefe do Departamento Administrativo e de Finanças, e acumulo as funções de subdiretor de logística. Como bem comentou o Coronel Mendes,
Os centros de material bélico e de motomecanização têm as funções precípuas de executar as políticas de gestão de logística dentro de suas atribuições e também de cuidar do aspecto técnico, que são as especificações técnicas, os estudos técnicos com vistas ao melhor material para as nossas atividades. Enquanto a diretoria de logística cuida da implementação dessas políticas, né, da gestão de logística. E como subdiretor, eu auxilio e assessoro o diretor de logística, que é o Coronel Mendes, na implementação dessas políticas públicas dentro da nossa área. Coronel Mendes, o Valério destacou aqui instantes atrás a necessidade de materiais do século XXI, de práticas do século XXI. Quais são os critérios, levando em consideração as polícias internacionais, para que a nossa polícia militar acompanhe essas tendências? Especialmente na área de material bélico, nós buscamos materiais e armamentos utilizados por outras polícias. Nós visitamos outras polícias, então essa é uma questão de uma polícia comparada para identificarmos que materiais, que armamentos são utilizados lá, e buscamos as referências internacionais para que esse armamento a gente possa realmente estar inserido dentro desse novo contexto. Nós nos lançamos em 2017 a uma licitação internacional para aquisição de armamento. E nós tivemos que aprender, aperfeiçoar, trazer referências internacionais para que essas exigências não fossem simplesmente uma exigência da Polícia Militar, uma criação da Polícia Militar, mas sim baseada ou fundamentadas em normas internacionais. Então, esse armamento que nós buscamos é um armamento moderno, tecnológico, que ofereça realmente a maior segurança para o policial militar dentro do contexto que ele vive hoje. Então, nisso nós nos aprimoramos, nisso nós buscamos essa evolução e para que nos mantenhamos no patamar internacional. Isso falando de armamento, agora falando, por exemplo, de viaturas, aí já o assunto aqui para o Yúlio. A questão da aquisição de viaturas, excepcionalmente, parte da própria diretoria. A nossa contribuição nesse papel, como o senhor falou, de tentar, e o Valério também falou, evoluir o quadro da situação delas, melhorando o equipamento, para que ela seja mais resistente e sustente mais o serviço nos 24 horas de serviço ininterrupto que a gente presta à sociedade. A gente trabalha no aspecto técnico. Então, nós temos no corpo lado, na força de trabalho do centro, um engenheiro, um mecânico, são pessoas que se debruçam na questão, fazem pesquisa, tem muito de visitas às fabricantes, de anotar também o que é considerado pelos próprios usuários, policiais militares usuários, que falam sobre suspensão, que falam sobre durabilidade de pastilhas, motorização. Então, tudo isso é considerado para que a gente, lá no centro onde eu trabalho, desenhe especificações técnicas que elevem o patamar da qualidade. Essas especificações subsidiam a diretoria hoje a fazer esses processos de aquisição. Então, é um trabalho a várias mãos aí, que pelo meu centro seria a parte mais técnica de fazer o desenho e, no segundo momento, testar essas viaturas, vistoriar para ver se elas atendem a todos os requisitos que foram desenhados anteriormente. Veja, Mauro, é importante destacar que nós aqui no Brasil, nós não temos uma fabricação de viatura policial. Né? Nós compramos veículos, né, e esses veículos são adaptados às necessidades policiais. Daí a grande importância do São veículos comuns, são veículos que servem para qualquer pessoa. Que servem para qualquer pessoa, que nós adaptamos. E essas adaptações, elas surgem
do quê? Da resposta ao policial, da crítica, né, que eu chamo de crítica do policial ao que é entregue a ele, e o que nós buscamos dentro do centro de motomecanização, que isso seja trabalhado, seja especificado, para que essas adaptações ofereçam respostas às nossas necessidades, considerando o terreno, né, o relevo por onde essas viaturas estarão circulando. Nós temos áreas rurais, áreas urbanas, áreas com grandes aclives, então nós precisamos trabalhar, estudar e oferecer uma resposta também para essas necessidades. Então a diretoria de logística, ela com o apoio do Centro de Motomecanização e com especificações próprias, ela lança editais onde nós adquirimos viaturas com especificações mais direcionadas para a nossa atividade policial militar. Nessa questão de viaturas adaptadas, ou seja, são carros comuns que as montadoras fazem, qualquer pessoa pode adquirir, a polícia compra e adapta. Seria inviável a produção já de viaturas preparadas para esse serviço de policiamento, em vez de ter viaturas que são adaptadas para isso? Sim, todo o nosso desejo é que as viaturas, nós produzíssemos, né, o mercado nacional produzisse essas viaturas, né, como viatura policial. Mas a gente sabe que existe aí uma questão econômica das próprias montadoras para a criação dessas viaturas policiais. Então, por isso, a resposta a isso, por enquanto, é a adaptação dessas viaturas. Nós, brasileiros, aliás, acho que qualquer população sempre tem o hábito de comparar as coisas que nós temos com aquilo que se faz lá fora, aquilo que se faz de melhor, digamos, como se diz no estrangeiro, né? Uhum. Então, aí é esse trabalho de acompanhar as polícias internacionais para ver o que elas estão fazendo, as práticas que elas têm, os armamentos e as viaturas que elas têm, para a gente tentar chegar ali o mais próximo possível. Só que em muitas situações, essas polícias internacionais elas não têm a mesma realidade que a nossa, em termos de criminalidade. Então, como é que afinar esse ponto? A polícia de um determinado país, muito bem adaptada, muito bem preparada, muito bem em todos os aspectos, mas lá eles não têm aquela necessidade do front, que é a necessidade que nós temos aqui pela alta criminalidade. Então, todas essas informações, elas são realmente coletadas. Veja, quando a gente fala que o Centro Material Bélico, ele busca fazer pesquisa, ele busca fazer essa polícia comparada, ele busca fazer visitas para conhecer. O Centro de Motomecanização também, a Diretoria de Logística, por intermédio do seu departamento técnico, eles buscam essas informações, elas nos chegam como subsídios, né? Subsídios para que dentro do nosso processo decisório, nós possamos adequar o que nós temos, a nossa capacidade de resposta, inclusive financeira, a essa demanda, e a nossa realidade social, legal, né, para que a gente possa achar a melhor resposta com todos esses elementos. Yuri, os filmes policiais ajudam bem nisso? Quando você olha uma polícia internacional, claro, é muita ficção, aliás, é tudo ficção, mas ajuda bastante nesse trabalho? Na verdade, desperta ideias, né? Eu confesso que esse tipo de conversa a gente tem lá, né? Justamente relacionando determinado filme, alguma situação que apareceu, mas como o coronel falou, a gente também considera muito isso. E isso não tenha dúvida que já há estudos feitos, justamente projetando determinadas, vamos dizer, sonhos de consumo aqui dentro da instituição, né? Mas como o coronel falou, a gente esbarra em algumas dificuldades de cunho econômico, da própria evolução da produtividade de veículos aqui no Brasil, né? Que às vezes só está mais interessado na parte comercial do que eventualmente fomentar políticas públicas no sentido da segurança melhorada, né? Como participar dessa sociedade, melhorar, oferecendo melhores veículos, mas a gente tem sim desenhado, e isso também para nós desperta muita ideia. Bom, Mauro, deixa eu complementar essa troca de informações aí, justamente sobre essa questão, né, sobre pesquisa e desenvolvimento. Todos os centros de logística da Polícia Militar, eles são muito mais do que um local de compra, de teste e de distribuição. São centros de conhecimento.
Então, existem algumas práticas que a população em geral não conhece, mas o teu programa é excepcional nesse sentido de trazer isso ao público. Eu vou tomar a liberdade de falar da minha área de competência. Dentro do Centro de Material Bélico, nós temos um laboratório balístico. Exatamente o que você ouviu, um laboratório balístico, onde eu tenho técnicos extremamente capacitados para fazer avaliação balística, seja ela de armas, de munições ou de proteção balística. Nós somos a única polícia do Brasil a ter uma estrutura dessa. E, inclusive, nós colaboramos com as demais polícias dos outros estados, sempre que eles têm uma demanda técnica, seja com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e com alguns outros organismos que fazem parte do sistema de segurança pública. Então, não é porque existe um produto que é comercializado nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no Japão, na China, que seja considerado bom nesses países, que nós vamos também entender da mesma forma. Há muitos anos, a Polícia Militar adotou uma prática na área de logística, que não se compra nada sem ser feito, primeiramente, um estudo técnico. Esse estudo técnico tem que ser precedido de uma avaliação técnica, ou seja, o uso do produto em pequena escala, e posteriormente, se o produto está adequado, se ele está cumprindo os requisitos ou as demandas, nós partimos para uma aquisição em larga escala. Recentemente, como o Coronel Mendes falou, a Polícia Militar se lançou a primeira licitação internacional de armas feitas no Brasil, fomos nós que fizemos em 2017, só que o estudo para se fazer isso começou em 2012, então foram 5 anos de estudos aprofundados, de testes, de visitas aos principais fabricantes do mundo, às principais polícias do mundo, onde se produziu um conhecimento antes da licitação de cerca de 6.000 páginas. Então, nós não estamos falando de alguma coisa que alguém decida, compra isso que é bom. Não. Existe um respeito muito aprofundado com a questão técnica e, sobretudo, com o dinheiro público. Então, nós buscamos sempre fazer compras significativas. E para comprar, desculpe, até o que é realmente importante para a Polícia Militar de São Paulo, né? Exatamente. Pela realidade que ela Exatamente. tem. Como você bem disse, existem polícias no mundo que utilizam determinados equipamentos, mas eles não têm a nossa demanda. Então, a bem da verdade, na área de material bélico, toda a nossa demanda ela está muito mais alinhada com as necessidades militares de grandes forças militares do mundo, né, do que com forças policiais. Porque, não sei se você sabe, mas eu acredito que sim, porque você é um grande parceiro da Polícia Militar. A Polícia Militar é a maior força policial da América Latina, e nós somos hoje quase 100.000 homens, e com uma demanda que você pode imaginar com todo esse efetivo. Então, quando nós fizemos um estudo, eu vou te citar aqui o caso das pistolas, nós compramos em 2017 5.000 pistolas num teste. Essa aquisição funcionou, a maneira que nós avaliamos as pistolas funcionou, ela toda baseada em 3 normas internacionais, na norma OTAN, que é a norma que congrega aí 51 países, numa norma alemã, que é reconhecida em todo o território europeu, como uma norma de excelência na seleção de pistolas, e também numa norma norte-americana de avaliação de pistolas para o emprego policial. Então nós usamos essas 3 normas de referência, criamos o protocolo de avaliação e fizemos um teste. Para você ter uma ideia, para que essa arma passe nos testes, ela é necessário fazer 34 avaliações. Eu vou te citar apenas 3. Uma das avaliações, você seleciona 4 pistolas de um lote de 10 e faz com cada uma dessas pistolas 10.000 disparos sem limpar e sem lubrificar. São 4 horas disparando uma mesma pistola. A pistola não pode quebrar, não pode ter nenhuma falha crítica que comprometa a segurança ou funcionalidade. Feito isso, em 4 pistolas, ou seja, 40.000 disparos, essas mesmas armas, que já com 10.000 tiros, elas vão para um teste de queda, onde a arma tem que cair em 16 posições diferentes,
e ela não pode disparar, ela não pode ocasionar nenhum tipo, não pode sofrer nenhum tipo de dano. E depois disso tudo, nós fazemos o quê? Nós desmontamos essas armas, misturamos as peças e remontamos. Misturando armas novas e armas velhas. As peças têm que estar em condições. Esse teste é um teste tão severo, né, que algumas forças policiais no Brasil passaram a adotar os nossos resultados como válidos para suas polícias, não fazem o teste, só usam os nossos resultados. Né? E recentemente nós recebemos uma consulta do exército francês querendo utilizar o mesmo protocolo de teste aqui para o exército da França. Então imagina a importância disso. Da mesma forma, nós testamos fuzis, nós testamos armas não letais, nós testamos tudo que é feito. Na área do IURIO, que é a área de motomecanização, que trata de viaturas, ele tem outros testes que são severos, porque, como você disse, não é um veículo feito exclusivamente para a polícia, ele vai passar por uma adaptação. E, assim, esse veículo vai ter que ser testado e conduzido numa condição extrema. São testes, às vezes, até mais severos do que nós fazemos até com a própria arma. Por quê? O policial ele tem que ser transportado em condição segura e ele também não pode expor o usuário da via a uma condição de risco. Né? Porque nós sempre trabalhamos com aquela possibilidade da pilotagem de emergência. Então, tudo isso é necessário dizer para que as pessoas entendam que os centros de logística não são só centros de compra e distribuição, são centros de pesquisa. Tem muito estudo envolvido. Tem muito estudo. Tem ciência. Né? Exatamente. Então, tem ciência que nós temos laboratórios. Né? Nós temos engenheiros, nós temos técnicos laboratoriais para fazer uma avaliação correta, né? E dar para o comandante, que no final das contas ele vai ter que aprovar esses gastos, a tranquilidade de saber que nós estamos comprando um produto dentro do valor de mercado internacional, com a segurança necessária e que o dinheiro público está sendo bem versado. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui no programa Gente que Fala, na Rádio Trianon, os nossos amigos da Polícia Militar, todos da diretoria de logística da PM, são todos os oficiais que cuidam do trabalho desenvolvido lá por essa diretoria. Eu vou pedir para o Fabiano Souza rodar aqui o nosso intervalo e a gente já volta na sequência com mais um pouquinho dessa conversa. Até já. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua. A voz também. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon. Você nos acompanha aqui nas imagens do estúdio, pelo Facebook e também pelo Instagram, meio-dia e 38. Estamos conversando hoje com os oficiais da Diretoria de Logística da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tenente Coronel Chial, o que tem mais moderno na Polícia de São Paulo em termos de armas não letais? Bom, esse tema não sei se a poderia pergunta ser melhor tratado pelo Coronel Valério. Pelo Valério, tá. Bom, deixa ele... Bom, então, continuando, a gente estava dizendo sobre boas práticas. E a Polícia Militar tem investido, ao longo do tempo, em pesquisas e enviar oficiais para ter um intercâmbio tecnológico, cultural, com outras polícias e as polícias significativas do mundo. Nova York, Los Angeles, Londres, Paris, e são polícias, são de grandes centros, que têm problemas, muitas vezes parecidos com os nossos, e que ali encontraram uma maneira de solucionar ou não os seus problemas. E quando a gente trata de munição não letal, ou armamento não letal, ou equipamentos de menor potencial ofensivo, que muitas vezes se escreve dessa forma, né, você ficaria surpreso, e acho que seus ouvintes também, em saber que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é a polícia no mundo que mais utiliza meios não letais. Então, nós somos a polícia que, disparado, utiliza mais meios não letais. A munição não letal, o equipamento não letal, ele vai te dar uma possibilidade de redução de letalidade
de controle de algumas situações onde a arma de fogo ela não se faz necessária. Aqui é importante fazer um parênteses. A polícia ela trabalha com um conceito, e esse é um conceito internacional que está previsto em todos os protocolos de direitos humanos, que se chama uso seletivo da força. Alguns dizem uso progressivo. Esse termo uso progressivo não se usa mais desde os anos 80. Hoje, a metodologia ou o processo é uso seletivo. Então, o policial ele chegou no local onde você possa ter um conflito, um desentendimento, enfim, qualquer caso, e ele vai fazer a seleção do item que ele quer usar. Então, se ele chegar no local e ele puder usar um cacetete, ou ele puder usar uma arma de incapacitação neuromuscular, ao invés da arma de fogo, ele vai usar. Agora, muitas vezes ele chega e a solução, já o primeiro passo é usar a arma de fogo. Ele vai selecionar o que é o mais adequado para aquela circunstância. E a nossa parte de ensino, essa parte de treinamento, de capacitação de pessoas, ela prepara o policial muitíssimo bem para esse tipo de emprego. Quando você pergunta o que nós temos de mais moderno, é uma pergunta extremamente ampla, mas eu vou te dar um exemplo agora de um item que nós compramos esse ano. Nós já tínhamos aqui no nossa caixa de ferramentas, vamos dizer assim, isso desde metade dos anos 90, armas de incapacitação neuromuscular. Muita gente ouve aí falar sobre taser, né, mas taser é uma marca. Né? O nome técnico desse tipo de arma é arma de incapacitação neuromuscular. É uma arma que lança dardos eletrificados que, quando eles entram em contato com o corpo do seu agressor, do seu oponente, ou daquela pessoa que precisa ser contida, ele vai descarregar uma carga elétrica e essa pessoa vai ficar momentaneamente incapacitada. Então, nós já tínhamos isso desde a metade dos anos 90, como eu falei, e nós estamos usando isso constantemente, e esse ano nós fizemos, fruto de um estudo, uma melhoria tecnológica. Então, nós compramos uma arma que, além dela fazer essa descarga elétrica, ela mede a necessidade da descarga elétrica no corpo. Então, se eu atirar em alguma pessoa que esteja usando uma camiseta, a quantidade de eletricidade é uma. Se eu atirar nessa mesma pessoa no inverno, ela estiver usando um casaco, eu vou precisar de uma quantidade de energia maior. E essa energia, ela é verificada para que a pessoa seja atingida, seja imobilizada e que não haja nenhum tipo de risco, nem cardiológico, nem neurológico, que esses são os impactos que poderiam ter nessa pessoa. Essa arma, que no caso, o vencedor da licitação foi a empresa Taser, americana. Nós temos outros fornecedores, no Brasil tem a Condor, que fornece esse produto, nós temos a Verbel, que é uma empresa da Suécia, enfim, temos várias empresas aí que competem nesse mercado. E na licitação desse ano, o vencedor foi a Taser, e nós compramos um produto chamado X2, que é a arma mais moderna que tem nessa categoria no mundo, a mais moderna, isso é importante frisar, usada pela polícia de Los Angeles, de Nova York, de Londres, e é uma arma que a sua implantação deve acontecer agora, no começo de 2020, e com isso demonstra claramente a proposta do comando da instituição de sempre fazer uma solução menos que letal nas suas intervenções. Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer uso da força letal naquelas situações que são exigidas. Mas a instituição, ela investe muito, e você me permite, até vou te falar o que nós compramos esse ano aqui, para você ter uma ideia de volumes, porque isso é significativo. Tá? Então, esse ano, entre munições não letais, que aí envolve a famigerada bala de borracha, tá? Porque a nossa alternativa para bala de borracha é a bala letal. Então, eu tenho que usar na manifestação uma bala não letal. A gente está falando bala aqui para todo mundo ter ciência, a gente chama isso de munição de elastômero, né, que é a bala de borracha, mas usamos granadas de efeito moral, granadas sonoras, granadas de lacrimogênio, enfim. Nós temos, como eu gosto de dizer, né, nós temos uma caixa de ferramentas completa. Nós compramos 129 mil itens não letais esse ano. Isso para atender a demanda do Estado. A nossa pretensão, a partir de fevereiro, é
fazer outras licitações internacionais, continuar comprando esses itens aí no mercado internacional, porque até bem pouco tempo atrás existia uma restrição legal de importação de determinados itens, e que a gente continue comprando essa quantidade, mas gastando a metade do preço. Então, isso, além de demonstrar o interesse da instituição na utilização desses meios não letais, demonstra também a nossa preocupação em reduzir o custo das operações, o custo que a instituição tem para o Estado. Você vê, Mauro, nós temos aí uma resposta, né, à questão do projeto de modernização do material bélico e de seus equipamentos, né, que é uma ação do governo, uma demanda, né, uma ordem para que nós buscássemos esse melhoramento, e sempre com respeito ao dinheiro público, né? Processo licitatório, menor preço, qualidade e baseado em cima de um estudo, de uma especificação efetivamente técnica. Veja, as armas de incapacitação neuromuscular, nós estamos adquirindo por volta de 1.000 armas agora. 1.250, né, contando com o nosso aditivo, né, permitido, 1.250. Nós estamos comprando, dentro desse projeto, desse programa de modernização, 40.000 pistolas, né, a vencedora foi a empresa Glock, e nós obtivemos um preço de R$ 892 por unidade de pistola. Né? Então, assim, uma economia significativa dentro de todo esse processo, numa estimativa que essa arma poderia, dentro de uma grande disputa, estar saindo por R$2.000, nós obtivemos 892. E com isso pudemos investir mais ainda em equipamentos para a Polícia Militar. Tenente Coronel Chial, vamos falar um pouquinho das suas atribuições. Quantas pessoas você coordena como subdiretor e chefe do departamento técnico da Diretoria de Logística? A Diretoria de Logística tem um efetivo aproximado de 160 policiais, divididos em 2 departamentos, que é o Departamento de Administração e Finanças, o qual eu chefio, e o Departamento Técnico, que tem 3 divisões: a divisão de material bélico, a divisão de frota e a divisão de intendência e subsistência. São termos não muito afetos ao cidadão, né? A intendência seria a parte de fardamento, né, uniformes e equipamentos de proteção individual, e a subsistência seria os cuidados com os alimentos, a refeição, né, para atender às atividades policiais, porque o policial, chovendo molhado, mas o policial ele precisa se alimentar para poder prosseguir nas suas atividades. Desculpe, esses 2 centros de materiais, né, de material de intendência e de subsistência, estão dentro de outras... O centro de outros centros, eles foram absorvidos, é isso? Sim, o centro de intendência e o centro de subsistência, na última reestruturação da Diretoria de Logística, foram absorvidos pela diretoria, cujo objetivo é conferir maior celeridade à implementação das políticas e também dentro da política de economia de meios. Então, esses 2 centros estão agora dentro do departamento técnico, que possui 3 divisões. E o departamento de administração e de finanças vai cuidar da administração interna, né, da diretoria, e também da parte dos contratos administrativos de aquisição de produtos e serviços. Não são todos os contratos da PM, né, mas são aqueles contratos que o comando ouve por bem, né, e pela própria natureza das operações, centralizar, né, esses contratos na Diretoria de Logística. Tenente Coronel Yúrio, o Valério falou bem sobre o trabalho dos testes feitos com os armamentos, e ele destacou, você tem os testes das viaturas, após essa adaptação que é feita quando os carros são adquiridos. Como é que são feitos esses testes? Esses testes são chefiados pelo nosso engenheiro, que é um tenente também,
ele é integrante da própria instituição, não é ninguém contratado de fora, com trabalho de mecânicos também, que tem já a vivência de uma série histórica de viaturas que foram utilizadas na PM e que, no primeiro momento, participaram do desenho e, nesse momento de aquisição, vão fiscalizar toda a produção feita. Eu quero só fazer um destaque aqui, que o teste ele se prolonga na prática, né? Temos a observação na sede da adaptadora, no momento em que são feitas todas as adaptações, o olhar é bem criterioso, né? Então logo ele sai, aí comece a prática. Aí é que são elas, né? Treino, jogo. Existem registros, né? Existe um sistema já em que, descentralizado também, mas que há uma comunicação muito importante. Eu só queria mencionar aqui, nós tivemos problemas com pneus, nós tivemos problema com desgastes prematuros de pastilhas. Isso tudo, vamos dizer assim, é o acompanhamento que significa dizer, troque as viaturas porque o que vocês colocaram não funcionou. Seriam os testes, assim, vamos dizer, ao longo de um processo de utilização. Porque efetivamente, para compra, se faz vistorias detalhadas e se pressupõe que a empresa contratada, a grande fabricante, honrou e cumpriu os requisitos técnicos. Ela tem isso com ela. Então, ao longo de um processo de utilização, nós temos mecanismos de observação do comportamento dessa viatura, desgastes prematuros ou qualquer outro tipo de incidência são registrados e a empresa é acionada dentro de um processo de contrato, no caso, para que a gente possa ter uma nova viatura dada ou um serviço ou um problema diagnosticado sanado. Então, tivemos casos de viaturas que incendiaram, né, tivemos os desgastes prematuros, em que a viatura, ao longo desse processo, o corpo técnico registrou, periciou e a empresa fez a devolução e honrou a sua garantia. As novas viaturas estão com uma nova estampa, né? Esse layout também é desenvolvido pela logística ou parte de outro local? Não, é desenvolvido pela logística com a contribuição da setor nosso de comunicação social, né? Porque eles têm que analisar a própria viatura, as características, os sinais obrigatórios de identificação e o gosto e o desenho que mais agrade, no caso, a instituição, sinalizando os seus valores, sinalizando as suas cores. Essa estampa, esse layout tem que comunicar a missão, a mensagem, né? Exatamente. Como é que é feito esse estudo? Porque, aliás, ele tem que comunicar o que o anterior já comunicava. Exatamente. Ele tem que dar um segmento. E aqui a gente faz um parênteses, porque o segmento vai depender muito de uma vontade política que esteja por detrás disso, né? Um novo governo que chega também, a gente não perde as características, mas ele quer algo que possa também caracterizar a viatura nesse segmento. Então, com base nisso, o nosso setor de comunicação social faz um estudo do que era, do que pode ser, apresenta e ele valida. Foi o que aconteceu com esse nosso processo aqui. Como o Yuri destacou, a questão do Centro de Comunicação Social, ele tem profissionais que, tecnicamente, estudam a questão da comunicação, né, e reportam isso para a questão do desenho. A logística, ela entra para subsidiar o porquê da necessidade de mudar. Então, nós tínhamos anteriormente uma pintura, um grafismo, né, que nós denominamos grafismo da viatura, onde nós precisávamos, pela forma com que estava previsto o grafismo, nós precisávamos passar, às vezes, a viatura por 3 momentos de pintura, né, para fixar a questão das cores. Isso também refletia, por exemplo, num acidente com a viatura, na reposição dessa viatura novamente para a sua operacionalidade, isso me exigia um tempo muito maior. Tempo e custo, né? Tempo e custo, né? E isso agora, com a questão de que nós temos um adesivo, uma viatura, ela é branca, né, e ela é adesivada, isso em termos de ganho de hora para o policiamento como resposta, isso foi muito significativo, é muito significativo. Então nós temos um barateamento, tanto no momento da aquisição, né, porque isso se torna um processo mais barato, né, quanto também dentro do seu processo de vida, se essa viatura tiver que ser repintada, né, tiver que voltar, for acidentada, tiver que voltar para a operacionalidade, ela possa voltar com custo menor.
né? Então, isso significa economia e a possibilidade de comprar muito mais viaturas. Veja, nesse ano de 2019, só nesse ano de 2019, o governo de São Paulo adquiriu 4.079 viaturas. Tá? Tanto de rádio patrulhamento, ronda escolar, força tática, viaturas para o policiamento de choque, motocicletas, viaturas para inteligência. Em grande parte nesse número são essas SPIN? Sim, são as SPINs. Né? Só de rádio patrulhamento, nós tivemos esse ano 1.830 viaturas de rádio patrulhamento adquiridas. Essa escolha também é por conta da categoria, quer dizer, para que vai servir a SPIN, né? Sim. Então tem que olhar nesta categoria as diversas montadoras, Isso, aquela que vai ganhar a licitação, então, evidentemente. Exatamente, né? Veja, a SPIN, quando a gente fala SPIN, a gente está reportando agora, após o processo licitatório, o veículo que venceu, né? Nós colocamos a minivan, e há uma concorrência entre as montadoras, dentro das suas especificações e preço, e que nos remete aí a uma vencedora ao final. Muito bem, meus caros, o tempo do programa chegando ao final, eu vou aqui partir para despedir de vocês. Xiao, sua palavra final, sua mensagem para a população de São Paulo. Bom, a diretoria de logística desempenha um importante papel para a operacionalização das atividades policiais, embora não tenha visibilidade, mas nós que somos da diretoria de logística sentimos muito orgulho pela oportunidade e pela chance que temos de servirmos à população paulista e aos cidadãos brasileiros de São Paulo. Valério, sua palavra final, mensagem da polícia, do seu departamento para a população. Bom, Mauro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, e dizer para o cidadão que a Polícia Militar é uma instituição pública que completa agora os seus 188 anos de existência, e durante esse período, seu lema sempre foi servir e proteger. E nós vamos continuar fazendo isso, né? O nosso policial que está na linha de frente, o policial que está todo dia aí na rua, na esquina, podendo apoiar o cidadão, né? E o trabalho da diretoria de logística é dar suporte para que esse policial tenha tudo o que for necessário para que ele possa cumprir a sua tarefa. Tenente Coronel Yúrio. Obrigado pela oportunidade, fico feliz de, nesse período de tempo, a gente poder transmitir um pouquinho do que o cidadão comum, acredito, não conhece, sobre todo o processo de logística, todo o esforço que é feito por policiais para que a atividade fim possa fazer o atendimento que a sociedade merece. Então, existe um esforço muito grande antes, durante e depois, para que o policial responda melhor na rua. É o que a gente faz na área de logística. Muito obrigado. Coronel Mendes. Eu agradecer essa oportunidade de prestar contas à nossa população, da forma com que administramos os recursos públicos, né, buscando aí a concorrência, essa melhoria na busca do produto final a ser entregue ao nosso policial. Ele sempre tem como objetivo que a sociedade possa ter a melhor prestação de serviço pela instituição policial militar, a Força Pública de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos, e em nome da equipe do programa Gente que Fala, hoje a parceria com a Federação das Entidades Representativas Militares do Estado de São Paulo, como é de praxe toda sexta-feira. E os nossos convidados da Diretoria de Logística da PM de São Paulo, o Coronel Mendes, o Tenente Coronel Valério, o Tenente Coronel também Yúrio e o Tenente Coronel também Xiao. Muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-los aqui e até uma próxima oportunidade. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira. Tchau.